Uma noite de festa com muita bebedeira acabou com briga e tiros quando membros da gangue Killer Bees encontraram com seus grandes rivais, os King Cobras. Tudo isso durante um rolê. Um caso sinistro, mas que em seu julgamento trouxe uma reviravolta que chocou a todos que acompanhavam o caso. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, Malone aqui. Antes de mais nada, eu peço de sempre aquele likezão sagrado. E para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode colaborar de até 3 formas: se tornando membro do Top Mundo canal, nos mandando um valeu demais ou colaborando via Pix. Qualquer quantia ajuda demais. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Os Killer Bees são uma grande e violenta gangue de rua de pets da Nova Zelândia. Para quem não sabe o que é uma gangue com pets, basicamente são grupos que nasceram como gangues comuns, mas que ao longo dos anos foram incluindo os métodos de motoclubes 1%, inclusive ao usarem motos e coletes. A hierarquia é praticamente idêntica. Eles também aceitam pessoas que não possuem e nem andam de moto, diferente dos motoclubes fora da lei. O Killer Bees é a maior gangue de rua do sul de Auckland e que foi fundado por um ex-presidente do motoclube 1%, Tribesman Motorcycle Club, o qual hoje eles são grandes rivais. Mas uma das maiores rivalidades dos Killer Bees é com outra grande e muito mais antiga gangue de rua, a King Cobras, gangue que domina o comércio de metanfetamina na cidade de Christchurch. A rivalidade entre os dois grupos surgiu nas prisões e se estenderam para as ruas, e sempre que eles se trombam, acaba dando merda. E foi o que aconteceu no dia 23 de abril de 2022. Naquela noite havia um grande grupo de membros dos Killer Bees, incluindo Mana Lawson e Mel Peterson, e junto com eles haviam também membros da Mongrel Mob, e eles estavam rodando por vários bares do centro de Wellington e bebendo a noite toda. Estava tudo indo bem até que em um dos bares eles acabaram se encontrando com 3 membros do King Cobras, já que um dos membros do King Cobras estava comemorando seu aniversário de 21 anos. Uma intensa troca de olhares começou, mas como os King Cobras estavam em menor número, eles acabaram indo embora. E por coincidência ou não, o grupo de Mana Lawson continuou bebendo e logo após saiu para procurar outro bar e continuar a bebedeira. Acabaram encontrando mais uma vez os 3 rivais, dessa vez ainda mais bêbados. Ao invés de apenas se encararem, eles começaram uma troca de provocações e insultos. Nesse momento, o membro do Killer Bees, Mel Peterson, foi até o seu carro e buscou uma espingarda calibre 12 e a manteve escondida dentro da sua calça, novamente tentando evitar a briga que resultaria em um verdadeiro massacre. Os King Cobras tentaram ir embora, mas dessa vez Mel Peterson foi até eles para discutir, mas já foi recebido por um soco que o derrubou na hora. Aproveitando esse momento, os 3 entraram em uma viela ao lado do bar para fugirem, mas Mel estava puto e queria vingança. Porém, ao invés dele mesmo ir cobrar a sua treta, ele sacou a calibre 12 e deu para Mana Lawson e disse para ele pegá-los. Mana não pensou 2 vezes, alcançou os 3 e acertou um tiro na cabeça de cada um. Em seguida, eles fugiram, mas não demorou muito para eles serem reconhecidos e capturados. E assim que foi questionado sobre o que aconteceu, Mana Lawson assumiu tudo e disse estar completamente arrependido. Por um verdadeiro milagre, os 3 sobreviveram, mas com graves ferimentos. Inclusive, uma das vítimas ainda não havia conseguido tirar todos os fragmentos da munição que ficaram alojadas no seu crânio, mas em um lugar muito arriscado para operar. Após a prisão, teve uma investigação, não somente a fim de achar os culpados, mas também sobre Mana Lawson, porque mesmo os investigadores experientes ficaram surpresos com o comportamento passivo de Lawson, sempre cabisbaixo e complacente. E ao investigarem a vida de Lawson, houve uma reviravolta. Foi descoberto que Mana Lawson foi abusado desde o seu nascimento. Sua mãe assumiu que bebeu e usou drogas por toda a sua gravidez, e assim que ele nasceu, as coisas pioraram. Ele era constantemente agredido
agredido e abusado pelo namorado da sua mãe, que era um membro da Mongrel Mob. Com apenas 9 anos de idade, Mana Lawson já era um viciado em drogas e álcool, e em um desses episódios de espancamento, ele ficou com um trauma cerebral que nunca foi devidamente tratado. Algo parecido com o caso de Johnny Lewis, ator de Os Filhos da Anarquia que eu falei nesse vídeo aqui. O que teria realmente acontecido ou levado Lewis a fazer o que fez? É exatamente sobre a ascensão e o declínio com o final trágico de Johnny e os perigos de lesões na cabeça não tratadas que vamos falar no vídeo de hoje. No caso de Mana Lawson, todas essas sequelas deixadas ao longo de sua infância o transformou em um homem viciado que vivia com fortes dores de cabeça e que encontrava nas drogas e apostas uma forma de aliviar sua situação. Ele abandonou a escola ainda criança e foi descrito como uma pessoa com dificuldades de se comunicar verbalmente. Também era muito difícil para ele realizar raciocínios lógicos. Por ter parte da sua capacidade de compreensão do mundo afetada, Lawson era uma pessoa extremamente explosiva e violenta, e esse comportamento encaixava como uma luva para se tornar um membro de uma gangue. Ao abandonar os estudos, ele foi logo recrutado para fazer parte dos Killer Bees e passou a ter uma vida de crime, entrando e saindo da detenção. Tudo isso dessa vez foi levado em consideração pelos juízes e o promotor do caso, que inicialmente pediam uma pena de pelo menos 15 anos de prisão pela posse ilegal de arma e pela lesão corporal grave com intenção de matar. Mas devido ao seu histórico de abusos e por ter sido inclusive diagnosticado com diversos graus de transtornos de neurodesenvolvimento como o autismo e déficit de atenção, ou TDAH, Mana Lawson acabou tendo uma grande parte da sua pena reduzida, chegando a apenas 4 anos de prisão. Tudo isso atrelado a um tratamento para os seus problemas psicológicos e reabilitação para os seus vícios. Em entrevista, a mãe de uma das vítimas disse ter recebido uma carta de Lawson se desculpando e mostrando remorso pelo que fez, e ela acabou o perdoando. Com tudo isso, a dúvida que fica é se Mana Lawson vai realmente agarrar essa nova oportunidade que teve, uma que muitos nunca terão a chance de ter, ou se ele apenas vai voltar para o seu mundo de crime, drogas e violência. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você concorda com o julgamento ou você acha que a pena foi branda demais? Deixe o seu comentário que eu leio tudo. Pessoal, dá um ligo nesse vídeo aqui. Excuse me? What's your first name? Joe Biden. Desculpa, mas essa foi boa. E antes que me julguem, o policial também achou graça. Mas quem não achou graça nenhuma foi a outra policial, que insiste em querer saber o nome do Joe Biden polonês. Pois é, acabando aqui, corre lá no canal do Malonão, o link vai estar na descrição. Agora deixa eu mandar um salve para todos que pediram nos comentários. Cheve Capon MC de Goiás, Vitor Paisano, Rio Grande do Sul, Vagantes MC, Rio de Janeiro, para a divisão de São Bernardo do Campo dos Insanos MC, Brutais Máfia Motorcycle Club, formados no Vale de Ipatinga, Manuel Gonçalves, e para o Punk do Igualdade MC. Um salve para todos, manos. Agradecer também para quem colaborou via Pix, que foram o Bruno Aires e o Jair de Oliveira. Obrigado de coração, velho. E agradecer também aos membros do canal, pois sem vocês essa estrada seria muito mais difícil. E então é isso, meus amigos, compartilhem esse vídeo com seus camaradas. Eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.